Salve, salve pessoal, espero que tenham tido todos um ótimo final de semana e desejo a todo mundo uma semana maravilhosa ainda por vir. Bom, na pauta de hoje nós vamos falar sobre a situação do Peru, vamos também comentar a piada do final de semana sobre a amante e o ladrão de 9 dedos, vamos também falar sobre o senador médico que agora está sendo indiciado pelo Conselho de Medicina da Bahia. Vamos falar também sobre a terrível situação de Manaus. E, é claro, não podemos deixar de comentar algo sobre a Agripino, que é a nossa Dilma do momento, sempre trazendo algo engraçado e trágico ao mesmo tempo, e, da mesma forma, incompreensível. E para finalizar a pauta do dia, nós vamos falar sobre uma notícia maravilhosa, uma notícia muito boa que aconteceu aqui na Europa e que há de se espalhar pelo resto do mundo. Então vamos lá, pessoal. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui ou no Twitter, se preferir. E se você não é inscrito, dá uma clicadinha aqui. Bora! Então, o Peru, que está tendo as suas eleições presidenciais, ocorreram no dia de ontem. Hoje está acontecendo a apuração, mais de 92% das urnas já apuradas. E, assim como no Brasil, as pesquisas indicavam que o candidato de esquerda tinha 20 pontos de vantagem em relação à candidata de direita. Mas, na realidade, hoje, quando nós vemos a apuração, tem menos de 1 ponto percentual dividindo os dois. E o balanço está muito impreciso. Hoje cedo, Keiko Fujimori estava na frente de Pedro Castilho. Há 10 minutos atrás, quando verifiquei, Pedro Castilho já estava aproximadamente meio ponto percentual à frente de Keiko. Bom, assistindo à imprensa peruana ao longo do final de semana, eu me dei conta de que existem diversas acusações de fraude eleitoral que pesam sobre Keiko Fujimori, tanto nesta eleição quanto nas anteriores que ela participou. Sendo uma Fujimori, nada que nos surpreenda. Mas a eleição no Peru é mista no sentido de votação. Eles têm parte eletrônico, parte manual. E na parte da votação manual, que é escrita no papelzinho, não é o que nós queremos implantar no Brasil, que sai o papel impresso da urna eletrônica antes que os esquerdistas digam: ah, tá vendo? Não é assim. Eles vão e fazem o xizinho no papel, colocam ali e não tem registro algum. É somente isso. E na última eleição, o que aconteceu foi que algumas urnas eram trocadas e chegavam urnas apenas com votos para Keiko ou o seu partido. E nessa eleição, de acordo com a imprensa peruana, está acontecendo algo similar. De todo modo, nós ainda não sabemos quem será o presidente do Peru que será eleito. Nós devemos saber isso entre hoje e amanhã, eu presumo. Eles dizem que terá após a apuração, umas 4 horas aproximadamente, porque eles têm regiões remotas que precisam ser coletadas e contadas, mas ainda não se sabe qual dos dois irá desgraçar o Peru. Se o Peru vai virar uma Venezuela, não sabemos. Se o Peru vai virar uma Venezuela, meu Deus, não sei. O destino do Peru tem uma certeza. É uma desgraça. Porque de um lado, uma corrupta de carteirinha e de dinastia, e do outro, um comunista marxista, chavista. Então, a única coisa que a gente sabe em relação à política peruana é que... coitados dos peruanos. Eu só desejo a essa gente que tenha força e consciência e saibam lutar pela pátria deles, porque eles vão precisar. E peço aqui ao nosso governo federal que dê todo o apoio necessário. Porque não importa qual candidato venha a se eleger no Peru, legítima ou ilegitimamente, será uma desgraça que já está anunciada, todos nós sabemos. Mas para piorar, sim, sempre pode piorar. O Peru hoje ultrapassou a Hungria no número de mortos por 1 milhão de habitantes por conta do Xing Ling vírus. Não bastasse o cenário político, agora tem também
o fato de que são o país que mais tem perdas de vida por milhão de habitantes no mundo. Então fica aqui registrada toda a minha solidariedade aos nossos irmãos peruanos. Muita força, pessoal. Olha, pode piorar sempre, mas tenham fé que também melhora. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Vocês vão vencer, vocês vão superar tudo isso. Então, muita força, e nós brasileiros vamos dar todo o apoio, pelo menos os brasileiros de bem, que são pelos quais eu falo, em nome dos quais eu falo, os brasileiros de bem. Claro que nós sabemos que tem também a caterva do quanto pior melhor, mas eu falo em nome dos brasileiros de bem. Há de melhorar. Tenham fé, tenham força e lutem. Lutem pela liberdade de vocês, lutem pelo que há de melhor, que vocês vão de vencer. E agora nós vamos falar da piada do final de semana. Geralmente eu deixo a piada do dia ou dos últimos dias para o final da pauta, mas essa realmente é ridícula demais para que nós venhamos a dar um ponto tão alto quanto o fim da pauta. Não vou falar dela agora porque a gente já passa adiante. A amante está ameaçando de processar quem chamar o ladrão de 9 dedos de ladrão, por conta de um comentário feito por um cantor. Ora, amante, não seja ridícula. Não seja mais ridícula do que você já é com seu narizinho empinado. O ladrão de 9 dedos é um ladrão e você, amante, é uma ladra. Ah, sim, e o seu ex-marido um corno. Só para constar. Já que você está sendo ridícula, então eu vou me expressar num nível que talvez você, Petralha, consiga me entender. Você é amante, o seu marido é corno e o ladrão de 9 dedos é um ladrão. E não há quem nos convença do contrário. E ele não foi inocentado de absolutamente nada. Ele foi isentado dos crimes que cometeu. Mas continua acusado, continua culpado. Isentado no momento, porque a justiça há de prevalecer. Tenhamos todos fé. Temos o Supremo Tribunal Federal que age da forma que age no momento. Mas também temos pessoas muito competentes no Brasil. E o caso dele não está encerrado. Ou seja, amante, o ladrão de 9 dedos continua ladrão. Uma vez ladrão, sempre ladrão. Sabe o que me faz lembrar isso? Uma história que o Clodovil contou uma vez. Eu não sei se foi uma entrevista com a Marília Gabriela ou com quem que foi. Eu penso que tenha sido com a Marília Gabriela, se não estou enganado. Que ele tinha umas joias que foram roubadas. E eram joias de autoestima dele. E aí o entrevistador perguntou, mas, Clô, como que você se sente quanto a isso? Você tem muito ressentimento? Você tem ódio dos ladrões? E ele disse, não, absolutamente, já comprei tudo de novo. Roubou, eu compro de novo. Agora o ladrão vai ser sempre ladrão. Eu perdi, recupero. O ladrão vai ser ladrão para sempre. Tá entendendo, amante? Clodovil? Tá aí olhando pela gente. Que saudade de você. E agora vamos falar de uma notícia um tanto quanto interessante para todos nós que vimos o picadeiro da CPI circense na semana passada, quando o senador, médico, ortopedista Otto Alencar agiu como inquisidor da doutora Nise Yamaguchi, uma médica respeitada com mais de 40 anos de experiência, e foi tratada daquela forma por este desqualificado. Ah, mas como que eu chamo de desqualificado? Ele também é médico. Sim, ele de fato é médico. É formado em medicina. Contudo, de acordo com o Conselho de Medicina da Bahia, este suposto especialista nunca se especializou na área de ortopedia, como disse ter feito. Pois é, nem especialização esse cidadão tem. E está sendo agora indiciado pelo Conselho de Medicina da Bahia. Vamos ver o final disso tudo. Porque depois do teatro que ele montou no circo, até que usou o lugar adequado para isso. Vamos ver o que acontece depois disso tudo. Este ridículo, humilhando uma médica respeitada, uma profissional que dedicou a vida à medicina e aos seus pacientes,
Agora descobre-se que nem de fato qualificado este cidadão o é. Este servidor público, pago com o dinheiro dos nossos impostos, nem mesmo qualificado o é. Além de tudo, surdo, não é? Sem ofensa aos surdos. Porque existem os surdos que são deficientes, que não têm a audição. E tem os surdos seletivos, que são criaturas que padecem do mau caratismo e fingem ser surdas para ouvir apenas o que lhes convém. É este o surdo a que me refiro quando falo deste indivíduo. E teve também, pessoal, a situação terrível em Manaus. Manaus, capital do Amazonas, de onde vem Omar Aziz, presidente palhaço-mor da CPI circense, acusado pelo desvio de dinheiro da saúde no estado, tendo inclusive tido a sua esposa presa pela mesma acusação e tendo outros familiares também envolvidos no mesmo inquérito, digamos assim. Enfim, Manaus pega fogo, Manaus é atacada vergonhosamente, covardemente, por ordens saídas de dentro de um presídio, por ordem dadas por bandidos marginais. Os mesmos bandidos que a corja do PT defende, que a corja do PSOL defende, que as Marias do Rosário dão chiliques a respeito. Bandidos dando ordem para que a cidade seja atacada. E aí um policial dá um tiro num bandido destes, a este policial sim merece ser punido. Ou como disse uma certa apresentadora quadrúpede, apenas um policial perdeu a vida, se referindo ao que aconteceu em Jacarezinho. Então é vergonhoso isso é vergonhoso. E as últimas informações é que o governo do Amazonas, com o governo local de Manaus, a prefeitura de Manaus, está pedindo auxílio às tropas federais para que interfiram na situação, para colocar ordem naquela baderna causada por bandidos em uma penitenciária, que consegue dar ordens externas. Que país é esse? Onde bandidos condenados que estão em uma penitenciária conseguem dar ordens externas. É uma vergonha, é inacreditável algo assim, inacreditável. Mas agora falando do nosso Agripino. Agripino passou o final de semana se bronzeando, queimando seu biquininho apertado ao sol do Rio de Janeiro em um hotel 5 estrelas. Claro, por que não? Agripino, coloque o povo de São Paulo em uma gaiola. Não, gaiola tem ventilação. Então coloque-os em uma caixa, feche, lacre. Restringe a liberdade do povo de São Paulo e vá curtir o seu sol em Miami ou no Rio de Janeiro, onde quer que seja, 5 estrelas, sem máscara, com toda a liberdade e conforto. Não é, Agripino? E ainda com Agripino, a cantora, que ainda no vídeo anterior eu falei que Agripino tinha convidado a fazer parte da secretaria do Comitê Especial de Combate ao Xing Ling em São Paulo, a médica cantora estrela do picadeiro da CPI, rejeitou o convite de Agripino. Ou seja, nenhuma pessoa daquele nível quer trabalhar com Agripino. Eu acho que isso, Agripino, te diz tudo. Nem mesmo aquela pessoa que não tem sequer um trabalho científico publicado, que foi estrela de uma CPI de vagabundos, quer trabalhar com você. Então vai queimar o seu bumbum com a sua calcinha apertada, que é o melhor que você faz. Porque política, Agripino, política é pra macho. Política de verdade. Não circo, obviamente. Mas se você quer fazer parte do circo, então continue assim. E pessoal, agora a melhor notícia do dia. Realmente uma notícia muito boa. Malta, que é uma ilha no Mediterrâneo, um país que faz parte da União Europeia, que utilizou majoritariamente a picadinha de Oxford,
E também outra picadinha que vem do nosso irmão do norte, mas não utilizou os imunizantes do país asiático ou da Rússia. Malta zerou o número de perdas de vida pelo Xing Ling vírus. Em contraponto, a Hungria, país onde vivo, que utilizou majoritariamente a picadinha do país asiático e da Rússia, e hoje é o segundo, perdendo a posição de primeiro para o Peru, que também majoritariamente utilizou a picadinha do país asiático. Tirem as próprias conclusões a respeito. Sabe, existe uma frase do livro, A Revolução dos Bichos é o nome do livro. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. A minha analogia é: todos os imunizantes são iguais, mas alguns imunizantes são mais iguais do que outros. E com essa, pessoal, eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de dar a sua clicadinha aqui embaixo. Um abraço a todos, valeu!